Senhor.
uma vez, bem forte, aleluia. Boa noite, queridos, a graça e a paz. Estamos começando mais um culto, mais um encontro virtual, mais um tempo que, sendo igreja, espalhado por todos os lugares, podendo estarmos juntos num tempo, mesmo nesse isolamento que precisamos viver, nós temos o privilégio de ter um Deus que está em todos os lugares e a igreja dele pode se reunir, mesmo espalhado como nós estamos. Nós todos estamos na presença do mesmo Deus, do próprio Deus e do verdadeiro Deus. E esse Deus há de nos abençoar nessa noite com a sua palavra, com a sua graça, há de restaurar a nossa vida, há de ministrar sobre cada um de nós, há de aquietar os nossos corações, há de alcançar os nossos lares e nos trazer a paz. Em tempos de tanta incerteza, tanta dúvida, a certeza que nós temos é que Deus ministra a paz aos nossos corações. E queridos, esse texto do Salmo 116, versículo 7, esse texto tem nos acompanhado ao longo dessa série de mensagens e hoje nós encerraremos a série de mensagens vivendo no limite do esgotamento. E este versículo, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bondoso para você. Como nós aprendemos ao longo desse mês, nós temos conhecimento desse Deus, conhecemos a sua palavra, conhecemos o cuidado de Deus, a fidelidade dele, mas muitas vezes, diante de dificuldades e situações contrárias, nós somos levados a esquecer aquilo que Deus é na nossa vida. E o salmista, no Salmo 116, fala com ele mesmo. Ele não faz uma oração a Deus, ele fala com ele mesmo. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. É o que nós temos que aprender a fazer a cada dia, queridos. E essa série de mensagens nos ajudou exatamente a aprender a fazer isso. A falar com a gente mesmo e a afirmar aquilo que Deus promete na sua palavra. Eu quero convidar você agora a falar com Deus para um tempo de oração, tempo de aprendizado, um tempo de culto. Eu sei que tem várias janelas aí no seu computador, no seu celular, muitas coisas podem tirar o seu foco nesse momento, mas eu quero convidar você, com a sua família, a focar totalmente naquilo que Deus tem a fazer na nossa vida e que possamos, mesmo espalhados, prestar um culto a Deus. Vamos orar, queridos? Pai, obrigado a Deus pela tua graça e pela tua bondade. Obrigado a Deus por mais esse tempo estarmos na tua presença. Assim, ó Deus, uma certa tristeza no nosso coração por podermos não estarmos juntos como igreja reunidos. Isso traz, ó Deus, uma certa tristeza ao nosso coração, porque nós queríamos, ó Deus, estar prestando um culto ao Senhor, todos juntos, celebrando uma grande festa, um grande tempo de louvor, o desejo de ser edificado pela tua palavra, de servir um ao outro, ó Pai. Mas também temos consciência, Deus, que esse não é o momento para estarmos juntos. Mas também temos a certeza que nós estamos juntos nessa noite, mesmo espalhados, porque nós estamos na presença do Senhor. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de louvor, nesse tempo de ouvir a Tua palavra, nesse tempo de falar contigo e de sermos ministrados pelo Senhor, ó Pai. Alcança a família de cada um de nós, alcança a família de cada um que está nos acompanhando nesse tempo, nesse culto, ó Pai, e também aqueles que não assistir depois deste culto. Eu peço a Deus que o Senhor esteja despertando
E assim, ó Deus, levando pessoas que precisam ouvir a mensagem desta noite, abrir, ó Deus, o seu Facebook, a nos encontrar pelas redes sociais e poder, ó Deus, acompanhar e ouvir a tua mensagem. Ser conosco nessa noite, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, e aquilo que Ele oferece para cada um de nós em Cristo Jesus, em Atos 4,12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas pelo nome de Jesus. Este nome é poderoso, este nome pode transformar a nossa história, pode mudar a nossa vida e, principalmente, redirecionar a nossa eternidade. E como é bom ouvir o nome de Jesus. Como é bom ouvir quando alguém fala sobre Jesus para nós. E como é bom poder falar com Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, apenas em um nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, mesmo agora aí assentado na sua casa, com a sua família, para que possamos cantar esse cântico bem antigo, bem conhecido, mas que fala muito a verdade. Quando nós ouvimos o nome de Jesus, o doce nome de Jesus, toda a guerra que há no nosso coração, na nossa mente, tudo se aquieta, porque esse doce nome tem nos abençoado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Essa é a certeza que nós temos. Só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, a minha dor, o meu sofrer. Isaías 55, versículos 6 ao 9, o profeta diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Queridos, no versículo 6, ele nos faz um convite, uma ordem para buscar ao Senhor, na certeza que Deus se faz perto de cada um de nós. Exatamente essa mensagem que Jesus nos trouxe, quando ele envia os seus discípulos, quando ele anuncia o Evangelho, ele fala: pois está próximo o reino dos céus. É a certeza que Deus está próximo, está ouvindo a oração de cada um de nós.
Mas entenda uma coisa: todas as vezes que nós buscamos a Deus, mudanças acontecem na nossa vida. Olha o que diz o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O profeta diz para buscarmos a Deus, mas quando nós buscamos esse Deus, mudanças acontecem na nossa vida. E esta mudança é sempre para melhor. Olha o versículo 8. O nosso Deus, porque é rico em perdoar, olha o versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Queridos, nós buscamos a Deus, e quando nós buscamos a Deus, mudanças acontecem na nossa vida. E quando ele diz, porque ele é rico em perdoar. E assim então Deus tira a marca do pecado, tira aquilo que nós estamos construindo, que não traria algo bom para a nossa história, e assim mostra qual é a vontade dele para cada um de nós. Eu quero que você pense isso nesse momento. Busque a Deus, esse Deus que é rico em perdoar. E nós iremos entoar mais um cântico que fala exatamente desse desejo nosso de sermos perdoados por Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós amamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Queridos, vamos colocar nossa vida em oração na presença de Deus, pedindo a Ele que fale ao nosso coração, que Ele nos ensine da sua vontade. Agora, sem o cântico, vai estabilizar e vou poder compartilhar com vocês a mensagem, mas eu quero convidar você a ficar do início ao fim da mensagem. Eu sei que às vezes a gente tem outras coisas para fazer, alguma coisa nos tira atenção, mas vamos orar para que nós possamos juntos chegar até o final dessa mensagem,
porque é importantíssimo para que você entenda qual é o plano de Deus em relação à área que nós iremos conversar, que tem gerado esgotamento na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus que o Senhor guarde o meu coração, que o Senhor me ensine, a Deus, a tua vontade, e assim guarde o coração e a mente de cada um, Deus, que está nos acompanhando nesse tempo pela rede social. Que o Senhor também, ó Deus, é a eles o desejo de ouvir e de aprender da tua palavra. E a mim, ó Deus, capacite a falar dela. Que o Espírito Santo do Senhor mova, Pai, nos nossos corações, nas nossas mentes, e nos ensine, Deus, nessa noite, a aprender do Senhor e aquilo que o Senhor vai falar conosco, que nós possamos colocar em prática, para experimentar na nossa vida a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco, ó Deus, para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu falei no início, nós estaremos encerrando hoje essa série de mensagens, vivendo no limite do esgotamento. Eu fui muito abençoado ao longo desse mês, onde nós pudemos estudar vários temas, vários assuntos, vários fatores, várias fontes que têm nos levado ao esgotamento. E nós falamos sobre algumas delas, falamos, por exemplo, sobre o estresse, falamos sobre a ansiedade, nós falamos sobre a espiritualidade conturbada e também domingo passado nós conversamos sobre o medo. Estas são as fontes que têm nos levado ao esgotamento. E nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, de pandemia, de dificuldades, muitas dificuldades financeiras, outras relacionais, alguns com problemas de saúde, talvez estas fontes foram extremamente importantes para nós ouvir sobre elas, a respeito delas, para que alguma coisa mudasse na nossa vida. Então é muito bom ouvir uma mensagem que fala como tratar a ansiedade, como tratar o estresse, como tratar o medo, como transformar a nossa espiritualidade. Mas hoje, talvez o tema de hoje não seja tão atraente quanto aos anteriores. Talvez não seja um tema que vai atrair a nossa atenção, atrair o nosso anseio diante do momento que nós estamos vivendo. Mas presta atenção. O assunto de hoje não é tão atraente como os anteriores, mas todos eles têm como fundamento o de hoje. Todos estes fundamentos, essas fontes que nós aprendemos neste mês, que têm nos levado ao esgotamento, todos eles e muitos outros motivos que nós temos sido levados ao esgotamento, têm como raiz, têm como fundamento, têm como base o tema que nós iremos tratar hoje. E o tema que nós iremos tratar hoje é o pecado. O pecado como uma fonte que tem nos levado ao esgotamento. Mas não devia ser tratado como menos atraente, pois é um caminho para a felicidade, pela certeza da possibilidade do perdão. Quando nós tratamos o assunto pecado e tratamos de forma correta, apontando exatamente para o perdão que nós temos recebido em Cristo Jesus, o perdão que é possível receber da parte de Deus, mostra então que ele é um caminho para a felicidade. Então é importante estudar sobre o pecado, entendendo que todas as outras realidades da nossa vida têm como fundamento o pecado, têm como marca o pecado. Por exemplo, nós falamos sobre a ansiedade. Quando nós corremos atrás do dinheiro, de outras preocupações, porque a raiz do pecado está em nós. E aí gera ganância, e a ganância nos leva a querer apenas o dinheiro e perdemos o privilégio de depender totalmente de Deus. E aí, queridos, todos os outros, o estresse, a questão da nossa espiritualidade, o medo, tudo isso tem como fundamento o pecado. Ele se torna um tema estressante, um tema não tão atraente, quando nós tratamos de forma errada. Mas quando nós tratamos sobre o pecado, apontando para a realidade do perdão, nós vamos aprender hoje que é um caminho da felicidade. Por que torna-se um assunto não tão atraente? Porque revela as mazelas da nossa alma, aponta-nos de quem realmente somos e desmascara todas as nossas intenções por detrás de cada ação.
Queridos, é um tema não muito atraente porque revela exatamente a nossa condição, revela a nossa situação, revela, desmascara todas as nossas intenções em tudo aquilo que nós fazemos e principalmente aponta a nossa condição diante de Deus. Então, quando nós vivemos a realidade do pecado e aí ouvimos sobre o pecado, nós vamos entender que não se torna tão atraente porque revela exatamente aquilo que nós somos e aquilo que nós somos levados a fazer por consequência do pecado que há em nós. E principalmente aponta para a nossa relação com Deus. Olha o que diz 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Queridos, não há nenhum de nós, nenhuma pessoa neste mundão que pode dizer que não tem pecado. Mas quando nos deparamos com aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus revela na sua palavra, e vamos deparar com aquilo que nós estamos fazendo, nós chegaremos à conclusão que todos nós somos pecadores. Mas se nós falarmos que o pecado não faz parte da nossa vida, aponta para outra realidade do pecado, que é a mentira, porque a verdade não está em nós. E como consequência disso, queridos, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Talvez você já esteja querendo mudar para uma outra mensagem, um outro sermão, um outro pregador aí nas redes sociais. Por quê? Porque quando nós ouvimos sobre o pecado e falar sobre o pecado, imediatamente nós somos acusados pela nossa mente ou somos despertados pelo Espírito Santo sobre o pecado que nós temos guardado, que nós temos cometido, o pecado que nós temos chamado pecado de estimação, mas que o tempo todo está diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, e quando nós agimos, quando nós pensamos, quando nós trabalhamos com pessoas, este pecado sempre está diante de nós. Então, há muito tempo se diz que todos nós temos um pecado de estimação. É como, por exemplo, você tivesse uma linda casa cheia de cômodos, e em cada cômodo melhor dos móveis, todo limpo, todo higienizado, as coisas mais belas possíveis, mas na sua casa tivesse uma portinha de um cômodo fechado, e nesse cômodo fechado estivesse ali tudo entulho, tudo aquilo que você nunca gostou, tudo aquilo que você acha que não cabe na sua casa, que não é tão atraente assim, você guarda naquele lugar. E aí quando as pessoas vão caminhando pela sua casa e vão perguntando a você sobre cada cômodo da casa, você vai expondo de maneira alegre, feliz, de uma maneira satisfatória, explicando a importância daqueles cômodos para você. Mas de repente você e essa pessoa se deparam exatamente com essa porta fechada. E quando a pessoa pergunta o que tem de trás dessa porta, e ela pega na maçaneta da porta para abrir, você muda a sua reação, muda a sua feição, muda o seu tom de palavra, porque você faz com que aquela pessoa não conheça aquilo que tem escondido naquela salinha. Assim é com a gente, quando se trata sobre o pecado. Quando fala de outros temas da nossa vida, nós falamos com facilidade. Mas quando tratamos um pecado que há em nós, e aí somos acusados pela nossa mente, ou somos despertados pelo Espírito Santo, nós não temos tanto prazer ou tanta atração para falar sobre o pecado. Queridos, mas quando nós olhamos essa realidade, olha o que o Hernandes Dias Lopes fala sobre o pecado. O pecado é uma fraude, promete prazer e paga com desgosto, faz propaganda de liberdade, mas escraviza, levanta a bandeira da vida, mas seu salário é a morte, tem um aroma sedutor, mas ao fim cheira a enxofre. Só os loucos zombam do pecado, o pecado é maligníssimo. Ele é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença. Enfim, o pecado é pior do que a própria morte. Esses males todos não podem destruir a sua alma, nem afastar você de Deus. Mas o pecado arruína seu corpo, sua alma e afasta você eternamente de Deus. Não é um assunto tão atraente, mas é um assunto extremamente necessário pela realidade do que é o pecado. Uma outra frase que diz o seguinte:
O pecado nos levará mais longe do que gostaríamos de ir, nos prenderá mais tempo do que gostaríamos de ficar e exigirá de nós um preço mais alto do que podemos pagar. Essa é a realidade do pecado. Muitas vezes achamos que não iremos tão longe, mas o pecado nos arrasta, o pecado nos empurra e nós chegamos mais longe do que nós imaginávamos ou nós queríamos ir. E aí nós ficaremos muito mais tempo. Achávamos que seria algo passageiro, mas o pecado nos prende. E o pecado é muito alto. Nós talvez calculávamos apenas algumas dores, algumas situações contrárias, mas quando o pecado traz a conta, nós percebemos que não temos como pagar. E aí então nós somos levados ao esgotamento. Quando o pecado nos prende, quando o pecado nos arrasta, quando o pecado cobra de nós, nós somos levados então ao esgotamento. Olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Essa é a realidade. É essa prova que o pecado nos traz esgotamento. Ele impede de caminhar, impede de construir, impede de amar, impede de se relacionar, impede de recomeçar, impede de reconstruir novas realidades na nossa vida. Porque aquele que está encobrindo o seu pecado, a sua transgressão, aquele que não trata o pecado como deve ser tratado, ele não vai prosperar. E a realidade é que ele vai viver um extremo esgotamento na sua vida. E muitos de nós estamos esgotados nesse momento, vivendo no limite do esgotamento, pelo simples fato que nós estamos encobrindo o nosso pecado. Mas é bom falar sobre pecado. Lembra que eu falei que não deveria ser um tema menos atraente? Porque o pecado ele é apresentado, nós vamos aprender hoje, como quando ele é bem tratado, quando nós entendemos o pecado e nós somos levados a receber o perdão de Deus quanto ao nosso pecado, isso reconstrói a nossa vida, reconstrói a nossa felicidade, reconstrói o nosso ânimo, nós podemos recomeçar pela realidade do perdão. Olha o que diz a segunda parte do versículo 20, do capítulo 28, versículo 13. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Queridos, o pecado nos esgota, o pecado nos prende, nos amarra, o pecado cobra um alto preço, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso eu quero convidar você, e até o final dessa mensagem hoje, ouvir exatamente como nós somos levados ao perdão dos nossos pecados e como nós passamos de uma vida que não prospera para uma vida que alcança misericórdia. E o texto que nós iremos conversar nesse tema, o pecado como fonte do nosso esgotamento, é o Salmo 32. O Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 11, é o salmo que nós iremos conversar sobre esse tema, o pecado como fonte do nosso esgotamento. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, ou acompanhe aqui na projeção dos versículos, e ao longo de cada ponto da mensagem, nós iremos resgatar alguns versículos para poder, de forma expositiva, trabalhar o texto do Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 11. Assim diz o versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação
e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E versículo 11: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Todo texto da Bíblia tem um contexto por trás dele. E o contexto por detrás desse texto, teólogos, historiadores, vão dizer que do Salmo 32 está registrado em três partes. A primeira delas, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, aonde conta a história de Davi, o adultério de Davi. Seu exército vai para a guerra, ele fica no palácio e ele olha para a casa do lado, vê uma mulher tomando banho, ele manda chamar aquela mulher e se deita com aquela mulher. O grande problema é que aquela mulher era casada com um dos seus soldados, Urias. E aí então, o texto vai narrar esse adultério de Davi. E esse contexto nós temos que entender para que nós possamos compreender o Salmo 32. Mas também no capítulo 12, depois que Davi toma algumas atitudes, como por exemplo, chama Urias para tentar deitar-se com a sua esposa, para que pudesse dizer que Betsebe, que havia engravidado de Davi, para dizer que o filho na verdade era de Urias. Mas aquele homem volta para casa, fica na casa do rei, não vai para sua casa, e aí então pela fidelidade que ele tinha ao seu rei. E aí o plano de Davi não dá certo. E aí então ele manda chamar o capitão Joabe, o capitão do seu exército, e pede que o colocasse Urias na frente da batalha, para que Urias viesse a morrer. E é exatamente isso que acontece. E aí, então isso registra no capítulo 11. Mas no capítulo 12, vem o profeta chamado Natã e tem uma conversa com Davi. E ele conta uma história dizendo que um homem tinha vários animais, mas um vizinho dele tinha apenas um animal. E quando aquele homem cheio de animais recebe umas visitas na sua casa, ele manda que buscasse o animal do seu vizinho, que tinha apenas um, e manda sacrificar, para oferecer então um belo jantar aos seus convidados. Naquele momento a ira de Davi se acende, e imediatamente ele olha para o profeta e fala: esse homem tem que morrer. Como que esse homem que tinha os seus animais pega apenas daquele homem que tinha apenas um? Esse homem é digno de morte. Nesse momento, Natã olha para Davi, aponta o dedo para ele e fala assim: você é o homem, você é quem cometeu tal pecado. E aí então Davi cai em si e reconhece a sua condição de pecado, reconhece que o profeta estava falando exatamente da relação dele com Betseba e tudo o que aconteceu nessa história. E aí, como parte desse contexto, nós encontramos o Salmo 51, que fala exatamente sobre a confissão de Davi. A confissão onde ele clama por misericórdia, ele clama pela bondade, ele clama pela benignidade, ele clama pela graça de Deus para que ele pudesse ser perdoado. Então nós encontramos o texto do capítulo 11 do segundo livro de Samuel, contando a narrativa do pecado e dos demais pecados cometidos por Davi, a repreensão de Natã, e assim o rei Davi é levado à confissão. E aí nós chegamos então no Salmo 32, que é exatamente a felicidade pelo perdão. E agora, em resposta ao Salmo 51, o salmista expressa a sua gratidão diante de Deus pela certeza do perdão do seu pecado. E é interessante que esse salmo é como se o salmista estivesse reunido com a sua congregação e contando a eles sobre o que ele experimentou do perdão de Deus. Então é como se ele tivesse sua vida restaurada, perdoada, e assim se assentando juntamente com a sua congregação e dizendo a eles sobre a sua experiência de ser perdoado. E aí então o salmista diz: enquanto eu calei os meus pecados. O salmista trata três momentos. O primeiro momento, ele fala enquanto o seu pecado era
calado, quando apenas ele escondia para si o seu pecado, quando ele não tratava o seu pecado como deveria ser tratado. E é interessante que nesse momento que ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, ele usa 3 figuras para demonstrar como ele vivenciou, como ele estava vivendo com a realidade do silêncio do seu pecado. Primeiro ele diz assim: envelheceram os seus ossos. Sem o perdão, encontrava-se desestruturado, perdeu o equilíbrio e o sentido da vida. É esta a realidade do salmista quando ele cala os seus pecados. Mas a segunda figura de linguagem que ele utiliza, ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele. É uma visão distorcida de Deus, vendo apenas como um opressor. Aqui então ele fala de um Deus carrasco, um Deus opressor, um Deus que castigava, um Deus que pesava constantemente a mão sobre ele. Mas uma outra figura de linguagem, sequidão de estio. Eu gosto de uma outra versão que traz assim a tradução: feixe de palha no calor do verão, algo que seca rapidamente. E aí então ele fala de como aquilo estava consumindo a sua vida, como aquilo estava destruindo a sua estrutura espiritual, a sua estrutura emocional, a sua estrutura relacional e física. O quanto que ele estava extremamente esgotado pela realidade do silêncio do seu pecado. Mas eu quero destacar uma realidade. Revela uma pessoa em extremo esgotamento causado pelo seu pecado não perdoado. Queridos, mas eu quero destacar aqui, enquanto eu calei os meus pecados. Quando a gente lê uma passagem como essa, nós somos levados muitas vezes a achar que ele escondeu o seu pecado, ficou guardadinho ali e não quis esconder, não quis falar com ninguém, apenas guardou para si. Mas quando o salmista fala que ele calou os seus pecados, nós vamos perceber que enquanto ele não tratava o pecado em si, ele tentou outras atitudes para esconder o seu pecado, para tentar abafar o seu pecado. Em outras palavras, para calar o seu pecado. Por exemplo, a manipulação da realidade. Tentando calar o seu pecado, o que ele fez, como eu contei agora há pouco, tentou trazer Urias, colocar Urias na sua presença, para que o enviar para sua casa, para a casa da sua esposa, colocou Urias na frente da batalha. Então tentou manipular a realidade para esconder o seu pecado. Mas a segunda maneira que ele calou o seu pecado, tentou calar o seu pecado, a terceirização da responsabilidade. Quando ele calou o seu pecado, quando ele ficou quietinho, tentando abafar o seu pecado, ele envolveu outras pessoas. Por exemplo, Joabe, que era o capitão do seu exército, ele o chama e pede que colocasse Urias na frente da batalha. E Urias morre naquela batalha. E aí nós percebemos então que ele tenta lançar a responsabilidade do seu pecado sobre outras pessoas. Mas a terceira maneira, a relativização das ações. Quando Davi está como juiz em relação à situação contada por Natã, ele imediatamente dá a sentença de morte àquele homem que havia cometido tal pecado contra o seu vizinho. Mas ele olhava para si, olhava o seu pecado e não achava tão grave assim ou tão necessário pagar um alto preço. Ele simplesmente tentava calar o seu pecado. Queridos, tentar manipular, relativizar ou terceirizar em nossa vida em geral não mudará a situação. Apenas em nossa relação direta com Deus pode ser tratado o pecado como deve. Quando nós temos o nosso pecado, quando nós temos consciência desse nosso pecado que está diante de nós o tempo todo e tentamos manipular, terceirizar ou relativizar, queridos, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Infelizmente, nós seremos cada vez mais levados a um esgotamento. A única maneira de tratar de forma correta o pecado é exatamente na nossa relação com Deus. Entenda uma coisa: pecado só existe na nossa relação com Deus, somente em relação entre o homem e Deus. É por isso que psicologia não vai falar de pecado. É por isso que a sociedade libera todas as coisas, porque não trata o pecado. Mas quando nós tratamos a nossa relação com Deus,
o pecado precisa sim ser tratado. E aí, as consequências espirituais na nossa vida quando nós calamos o nosso pecado: afastamento de Deus, as consequências físicas, enfermidades, as consequências emocionais, culpa e angústia contínua, e consequências relacionais, o nosso isolamento, o nosso afastamento de pessoas. É esta a realidade que nós encontramos quando nós calamos os nossos pecados. Olha o que o salmista diz: envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Essa é a realidade quando nós calamos os nossos pecados. Mas lembra, como eu falei no início? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lembra como eu falei no início? Quando eu falei que o pecado era algo que não, aparentemente não era algo tão atraente, tão proveitoso, não era um assunto que nós queríamos ouvir, mas quando nós entendemos que o pecado ele deve ser tratado exatamente como pecado, nós vamos então experimentar o grande privilégio da nossa vida, que é sermos perdoados. Então, quando nós tratamos o pecado como deve ser tratado, ele deixa de ser um tema extremamente complicado de se ouvir, mas se torna agora um tema atraente, porque nos leva a receber o perdão de Deus. Olha o que o salmista diz: quando ele confessou o seu pecado, quando não mais ocultou, ele confessou e o Senhor perdoou os seus pecados. Olha o que o salmista diz. Lembra que eu falei no início? Que falar sobre o pecado é importante porque é o caminho da felicidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Queridos, esse é um dos caminhos da felicidade. Muitas vezes nós não encontramos a felicidade porque o nosso pecado não é tratado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e experimentamos o perdão de Deus, nós somos bem-aventurados. Em outras palavras, nós somos felizes, porque nós experimentamos então o perdão de Deus na nossa vida. Olha o que diz o teólogo José Bortolini: há dois modos de ver Deus. Antes do perdão, a pessoa o via como opressor que não dá sossego. É a caricatura de Deus. Nós o vemos assim quando não cremos que possa nos perdoar. Primeira maneira que nós podemos ver Deus: como um carrasco, um opressor. Mas depois do perdão, a pessoa o vê como refúgio e libertação, aquele que devolve a felicidade. É isso que nós encontramos no Salmo 32. Alguém que sentia um Deus opressor, mas quando passa pela experiência do perdão, ele encontra Deus como refúgio e libertação, aquele que devolve a felicidade. E aí ele diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Olha a diferença na vida do salmista quando ele trata o pecado como deve ser tratado. Ele fala enquanto ele calou o seu pecado, ele foi esmiuçado pela consequência do pecado, pela marca do pecado na sua vida. Ele perdeu toda a força, ele viveu um esgotamento na sua história. Mas presta atenção, que quando ele recebe o perdão de Deus, ele diz: me cercas de alegres cantos de livramento. Queridos, eu quero convidar você nessa noite a tratar o seu pecado, a tratar o pecado como ele deve ser tratado. Talvez, como eu falei, tenho falado, não é um assunto tão atraente, mas é um assunto extremamente necessário para que nos aponte para o caminho, para superar o esgotamento causado exatamente pelo pecado. Superando o esgotamento causado pelo pecado, nós vamos aprender com o salmista qual é a maneira que nós podemos superar o esgotamento causado, então, pelo pecado. Primeiro ponto:
a decisão por confessar os nossos pecados. Queridos, parece tão óbvio essa decisão, esse primeiro ponto, de confessar os pecados. Mas já percebeu que quando nós estamos conscientes do nosso pecado, como o salmista diz no Salmo 51, o pecado sempre está diante dos nossos olhos. Como nós temos dificuldade de falar com Deus sobre ele? Quantas vezes nós fugimos de Deus, nós não falamos com Deus, nos afastamos da igreja, deixamos de ler a palavra, deixamos de orar, deixamos de ouvir mensagens, simplesmente porque o pecado está marcando a nossa vida, está diante dos nossos olhos, e aí nós não temos forças para confessar. Mas o caminho tem que ser contrário. Quando nós temos consciência, o Espírito Santo aponta para nós os nossos pecados, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nós temos que tomar a decisão de confessar os nossos pecados. Olha o que diz o salmista: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O salmista toma uma decisão importante na sua vida. Quando ele é confrontado com Natã, quando ele é confrontado com a palavra, quando o Espírito Santo convence, ele toma a decisão de confessar os seus pecados. Olha o que diz João Calvino sobre esse salmo. Quando o pecador voluntariamente recorre a Deus, construindo a sua esperança de salvação, não na obstinação ou na hipocrisia, mas na súplica por perdão. O que Calvino quer dizer quando nós temos a nossa obstinação, a nossa hipocrisia, é o que nós falamos há pouco sobre o salmista. Nós tentamos manipular, relativizar ou terceirizar o nosso pecado. E quando nós assim o fazemos, nós continuamos na nossa obstinação e na nossa hipocrisia. Mas quando nós tomamos a decisão de confessar os nossos pecados, de forma voluntária, recorremos a Deus, construindo assim a sua esperança de salvação. Quando nós confessamos, nós estamos reconstruindo a nossa esperança. Nós estamos superando o esgotamento que nós estamos vivendo por consequência do nosso pecado. Querido, o primeiro passo que nós temos que ter na nossa vida diante do pecado não é a fuga, não é tentar se esconder, não é tentar manipular a situação, mas é aquietar nosso coração na presença de Deus e de forma clara e objetiva, dar nome aos nossos pecados e assim confessá-los diante do nosso Deus. Mas o segundo ponto é compreender a instrumentalidade do perdão. Sabe por que nós não queremos confessar o perdão ou confessar os nossos pecados? Porque nós temos na nossa mente um sentimento de autojustiça. Nós acreditamos seriamente que se eu cometi um pecado tamanho, eu preciso melhorar de tal forma para que eu apresente, olha Deus, eu pequei desse tamanho. Mas é essa forma que eu vivi de forma diferente. Então eu peço ao Senhor que equivala essas realidades e eu seja perdoado. Então nós achamos que a instrumentalidade de Deus para perdoar os nossos pecados é as nossas boas ações. Mas olha o que diz o salmista: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lembra que eu falei das formas equivocadas? Primeiro, relativizando, terceirizando ou manipulando. A primeira maneira equivocada de achar que a instrumentalidade do perdão é relativizar, terceirizar ou manipular. Mas também é equivocado achar que a instrumentalidade do perdão é tratado pelo passar do tempo. Não, com o passar do tempo tudo vai se resolver, tudo vai melhorar, as coisas vão acontecer da melhor maneira, isso vai ser esquecido por todos, e aí eu acho que é assim que eu vou tratar meu pecado. Mas o salmista, no Salmo 51, que é antes do Salmo 32, no contexto histórico, ele vai dizer assim que o pecado estava diante dele. Ele já havia casado com Betseba, já tinha tido outros filhos, já estava construindo a sua história, estava assim vivendo a sua vida. Mas o pecado dele estava diante dele. Então, passar o tempo é uma forma equivocada de achar que é uma instrumentalidade do perdão. Boas ações e boas obras. Eu cometi um pecado que assim perdi 10 pontos. Eu preciso agora ter 10 pontos de boas ações, boas obras, para que se equivala diante de Deus. Querido, nós somos pecadores. A natureza nossa é pecadora.
E tudo que nós fazemos, seja uma boa ação ou uma má ação, sempre tem a marca do pecado. Quer um exemplo simples? Quando você dá água a quem tem sede, alguém bate na sua porta e pede água. A nossa vaidade nos leva a olhar se tem alguém nos enxergando a boa ação. Infelizmente, mostra então que estamos servindo alguém, estamos cuidando de alguém, estamos dando uma cesta para alguém, ajudando alguém, com a única esperança da minha salvação. Então, as boas ações que me levam apenas a olhar a minha salvação, já mostra o pecado do egoísmo, já mostra que eu não posso confiar nas minhas boas ações. Então, entenda uma coisa nesse segundo ponto. Compreender a instrumentalidade de forma equivocada é achar que essas três realidades podem me perdoar. Olha o que o salmista diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a realidade da nossa história. Não adianta achar que por mudança pessoal, por mudança de atitude, tentando maquiar a situação, queridos, não é a instrumentalidade de Deus para nos perdoar. O pecado sempre vai estar ali. Mas qual que é a instrumentalidade do perdão? Qual que é a maneira que Deus usa? Qual é a ferramenta que Deus usa? Qual é a instrumentalidade dele para nos perdoar? O salmista nos ensina com duas linguagens aí que ele diz. Primeiro, cujo pecado é coberto, não atribui iniquidade. Quando ele fala que bem-aventurado o homem, feliz é o homem, ele cita essas duas realidades, cujo pecado é coberto e que Deus não atribui a sua iniquidade. Aí nós vamos entender, primeiro, cujo pecado é coberto. A parte superior da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Então Deus mandou que o seu povo construísse uma arca, queria simbolizar exatamente a presença de Deus, a relação de Deus com o seu povo. E ele dá exatamente a ordem como deve ser construída aquela arca. E dentro daquela arca é colocada as tábuas da lei. E na parte de cima tinha uma caixa, vamos pensar assim, uma caixa, um espaço, que era chamado de propiciatório. E assim como que eles faziam? Eles apresentavam os animais, sacrificavam esses animais, com o sangue desse animal, ele aspergia, jogava sobre essa parte de cima, chamada propiciatório, e cobria aquela parte. E quando cobria aquela parte, estava dizendo assim, Deus não vai julgar o seu povo pelo pecado, porque o sangue cobriu a lei, e assim Deus não vai condenar, porque ali houve remissão do pecado. É óbvio que isso apontava para algo maior. Olha o que diz Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Presta atenção, o salmista, quando diz cujo pecado é coberto, ele está trazendo à memória a Arca da Aliança. Quando nós olhamos essa passagem do que o nosso pecado é coberto, nós estamos na mesma realidade, mas olhando para uma nova pessoa que é Cristo Jesus. Não é mais o derramar do sangue de animais, que apenas apontava para algo maior que é Cristo Jesus. Mas agora é o sangue de Cristo que é derramado sobre nós, e assim a propiciação, agora o preço é pago. Então a maneira que a instrumentalidade de Deus é o derramar do sangue do Cordeiro. Não é a minha obra, não é as minhas boas ações, não é o manipular, não é o tempo, mas é o derramar do sangue de Cristo. É quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É a instrumentalidade de Deus para nos perdoar. Mas ele diz, não atribui iniquidade. A palavra aqui é imputar. É quando você lança sobre alguém uma conta. É quando você lança sobre alguém uma responsabilidade. O que o salmista está dizendo assim, Deus não imputa sobre mim o meu pecado. Deus não traz a punição do pecado sobre mim. Olha o que diz Levítico 16, 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto,
pela mão de um homem à disposição para isso. Deixa eu trazer para o nosso tempo essa passagem. Você já ouviu falar em bode expiatório? É quando alguém leva a culpa de todos os outros. É quando um grupo de pessoas escolhe alguém para levar a culpa toda sobre ela. E essa pessoa é chamada de bode expiatório. É nesse contexto que surge esse dito popular. Porque, como que eles faziam? Como o texto está falando, eles pegavam um bode vivo, e assim o sacerdote colocava a mão sobre ele, e confessava todos os pecados do seu povo. E quando soltava esse bode pelo deserto, eles fugiam, e sobre ele eram levados os pecados. E aí nós vamos entender que era imputado sobre ele a iniquidade do pecado. É o que o salmista está dizendo, que Deus o perdoa e não imputa sobre ele. É o que nós encontramos em Isaías 53:12, a profecia sobre Jesus. Levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, olha que lindo. Levou sobre si o pecado de muitos. Jesus, foi sobre ele a imputação do nosso pecado. Foi sobre ele. Olha que 1 Pedro fala na sua carta, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ele não atribui sobre nós o pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós entendemos a instrumentalidade de Deus, que é o sangue derramado, que é levar sobre Cristo o nosso pecado, nós somos perdoados. É o que diz o salmista: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10:12. Queridos, essa é a realidade que nós temos. Nós não precisamos manipular, nós não precisamos relativizar, nós não precisamos terceirizar, nós não precisamos de boas ações, nós não precisamos de boas obras no intuito de ser perdoado por Deus. Elas são consequência depois do perdão, mas antes nós não precisamos disso. Por quê? Porque Jesus Cristo ofereceu uma vez por todas o único sacrifício pelos pecados. E essa instrumentalidade de Deus recai sobre nós. Nós entendemos agora que quando nós confessamos os nossos pecados, a instrumentalidade de Deus para nos perdoar os pecados é Cristo Jesus. É o sacrifício do remidor de Jesus. É o evangelho que é apresentado a nós. Queridos, compreenda isso. Compreenda que a instrumentalidade de Deus para o perdão é Cristo Jesus. Mas o salmista vai nos ensinar uma terceira maneira para superar o esgotamento causado pelo pecado. Disposição para andar em novidade de vida. Não adianta eu pecar, saber a instrumentalidade do pecado, confessar e ser perdoado, mas continuar no pecado. Eu preciso ter uma disposição para andar em novidade de vida. Olha o que diz o salmista: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrejos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Queridos, aqui agora não é mais o salmista falando com Deus, mas aqui pelo contexto e pelos teólogos vamos entender que agora é uma palavra do sacerdote dirigida ao salmista. É uma palavra do sacerdote vindo do coração de Deus para o salmista. O salmista conta a sua experiência do pecado, quanto o pecado esgotou, mas conta a experiência do perdão que ele recebeu. E aí vem a palavra: tudo bem, você pecou, confessou, foi perdoado, mas agora deixa eu ensinar uma coisa para você. Não seja como a mula, não seja como o cavalo. O que ele está dizendo aqui? Mula e cavalo precisam do cabresto para poder direcionar. Não precisa o tempo todo sermos esmagados pelo pecado. Não precisa o tempo todo passar pelo esgotamento causado pelo pecado. Não precisa de novo o pecado estar diante de nós. Não precisa ser uma punição dessa forma que vai nos ensinar. Não precisa. Sejamos apenas obedientes, ouvir os conselhos de Deus sobre a nossa vida, para que você e eu possamos andar em novidade de vida.
O pecado já não faz parte da nossa história. O pecado agora não somos escravos do pecado mais. E assim o pecado que nós temos muitas vezes como estimação, temos guardado, podemos ser perdoados e podemos abandonar esse pecado e andar em novidade de vida. Olha o que diz Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nosso velho homem, a nossa natureza de Adão, foi sepultada com Cristo Jesus. É isso que ele fala em relação ao batismo. Nós somos sepultados sendo semelhantes à morte de Cristo. Nós estávamos na cruz de Cristo. Quando eu confesso pela fé que eu entendo o Evangelho, eu estou dizendo assim, a morte de Cristo foi no meu lugar, portanto eu estava lá. Mas quando ele ressuscita, ele dá a nós uma oportunidade de uma nova vida. E esta nova vida deve marcar a nossa história. E aí nós entendemos que superar o esgotamento causado pelo pecado, assim que eu entendo o perdão, eu tenho que ter disposição para andar em novidade de vida. Superando o esgotamento causado pelo pecado, a decisão por confessar os nossos pecados. Toma essa decisão. Compreender a instrumentalidade do perdão. Queridos, Cristo Jesus é o Evangelho. Não há nada em nós que possa pagar a conta. Somente Cristo Jesus. Mas se nós somos então perdoados, tenha disposição para andar em novidade de vida. Olha o que diz 1ª carta de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que promessa, queridos. Se nós confessamos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas, olha o que o salmista termina dizendo. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A decisão é nossa. Confessar os pecados e abandoná-los, e assim sermos perdoados por Deus como promessa dele em Cristo Jesus, ou colher o sofrimento. Colher o sofrimento, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Nós temos a opção, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Aí sim, queridos, é a certeza de sermos perdoados por Deus. É a certeza que podemos colher os frutos daquilo que Jesus fez na cruz. Eu quero convidar você, se você está passando por um tempo de esgotamento causado por um pecado, e você, como o salmista diz no 51, que você, assim como o salmista, tem consciência porque esse pecado está diante de você. Eu quero convidá-lo para um tempo de reflexão, para que você possa experimentar esse perdão de Deus e recomeçar a sua vida. Eu vou pôr aqui um cântico antigo para que a gente possa ouvir e pensar sobre a nossa realidade. Talvez mais uma vez vai cair a sua internet por causa do cântico, mas a tela vai estar aí. Eu quero que você medite na letra e assim possa cantar com a gente esse tempo de reflexão em relação à nossa confissão dos nossos pecados. Pensar
quero convidar você a um tempo de oração. Oração na presença desse Deus que conhece toda a nossa vida. De Deus não dá para esconder, não dá para fugir, não dá para tentar manipular o nosso pecado. E a consequência vem sobre a nossa vida, nosso esgotamento, porque nós não tratamos o pecado como deve ser tratado. E nós aprendemos hoje que a maneira que deve ser tratada é pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e nos perdoe. Nos perdoe e assim reconstrua a nossa história. Eu quero convidar você nesse tempo para falar com Deus. Um tempo de oração, de confissão, um tempo de apresentar a Ele o nosso esgotamento e a nossa consciência que estamos esgotados exatamente por consequência do pecado. Vamos orar? Pai, diante do Senhor, ó Deus, coloco a minha vida, peço a bênção do Senhor sobre mim e de uma forma especial peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados. Os pecados que estão diante de mim, os pecados, Deus, que tem me levado muitas vezes ao esgotamento. Assim também, ó Deus, aqueles que têm nos acompanhado, têm visto, ó Deus, têm essa mesma realidade do pecado em suas vidas. E sabemos que também sofre, ó Pai, o mesmo esgotamento quando o pecado não é tratado diante do Senhor, ó Deus. E assim, nessa noite, ó Deus, eu clamo que o Senhor, de forma graciosa, misericordiosa, possa ministrar perdão sobre a nossa vida. Para isso, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor e clamamos a Deus por misericórdia e graça. Nos ensina, Deus, a tratar os nossos pecados da maneira que eles devem ser tratados diante do Senhor, para que nós possamos experimentar este perdão e assim sermos bem-aventurados, porque o Senhor levou, Deus, em Cristo Jesus, os nossos pecados e nos perdoou. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, por essa mensagem. Abençoe, Deus, a tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, compartilhar, possamos, ó Deus, divulgar esse tema, Pai, compartilhar essa mensagem e que mais pessoas possam ouvir, ó Deus, e serem tratadas pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu oro pela nossa igreja aqui no Vale do Sol, a nossa congregação. Sabemos que queremos estar juntos, estar perto, ó Pai, mas ainda não é possível. Mas que o Senhor cuide da igreja que está espalhada, fortaleça cada um na tua presença. Assim também interceda por aqueles que estão nos acompanhando, ó Pai, aqueles que estão espalhados na cidade, por outros lugares, outras regiões. Que o Senhor, Deus, também leve essa mensagem a eles, que eles possam ouvir e aprender do Senhor, ó Pai. E que o Senhor trate cada um de nós segundo a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado pela tua palavra. Eu peço a bênção do Senhor sobre aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram desempregados, ó Deus, aqueles que estão passando uma necessidade momentânea, ó Pai, financeira, por consequência desse coronavírus, ó Pai, e que a tua igreja possa estender a mão e ser um instrumento abençoador para aqueles que precisam, aqueles que têm necessidade, ó Deus. Obrigado, Deus, por essa semana que se inicia, que possamos pensar, a Deus, o que é a Páscoa, pensar, a Deus, no sacrifício de Jesus e aquilo que nos trouxe perdão e reconciliação com o Senhor, Pai. Que nós possamos, nesse tempo de isolamento, cultivar nossa espiritualidade em família. É o que eu peço ao Senhor, a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, é bênção de Deus poder viver essa realidade do Evangelho, do perdão de Deus, e poder cultivar o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Mais uma vez eu vou compartilhar com vocês a maneira que nós estamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como eu tenho dito, aqueles que estão nos acompanhando não são da nossa igreja, fiquem em paz nesse momento. Nossa igreja trabalha seriamente com dinheiro, sabendo qual é o propósito. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, não sinta-se constrangido. Mas se você desejar auxiliar nesse ministério da nossa igreja, uma igreja está sendo plantada ainda aqui na cidade de Araraquara, é uma congregação ainda da igreja central aqui de Araraquara. Então, se você desejar auxiliar, ser nosso parceiro nesse projeto, nós temos aí as nossas redes sociais, você pode entrar em contato com a gente e aí nós podemos explicar melhor como a nossa igreja trabalha com dinheiro e qual é a visão da igreja quanto plantação. E assim, você que é membro da nossa igreja, que Deus esteja o abençoando, cuidando de você, colocando esse pão à sua mesa, e assim também que você possa ter compreensão que nesse momento, apesar da situação de isolamento, a nossa igreja ainda tem as suas responsabilidades, que nós possamos entregar parte daquilo que Deus tem nos dado, que são chamados dízimos e as nossas ofertas. Tá bom? Queridos, tenham todos uma boa semana, tenham todos uma semana debaixo do cuidado de Deus, da proteção de Deus, e que possamos experimentar sempre dessa graça de Deus na nossa vida e na nossa história. Vamos orar mais uma vez e em seguida receber a bênção de Deus.
Pai, obrigado, Deus. Nos abençoe. Peço a bênção do Senhor, Deus, sobre a nossa vida em todas as áreas. De uma forma especial, agradecemos ao Senhor por aqueles que entregaram seus dízimos, suas ofertas. Que o Senhor dê a eles a prosperidade, o cuidado e a certeza, Deus, que apesar de toda a crise que nós estamos vivendo, é o Senhor quem coloca o pão na nossa mesa. Reconhecendo isso, é que nós devolvemos parte do nosso dízimo, parte da nossa renda, que são chamados dízimos, e as nossas ofertas. Nós não negociamos com o Senhor, Pai. Nós apenas devolvemos parte daquilo que o Senhor já tem nos dado, na certeza do teu cuidado, do teu zelo. Nós consagramos ao Senhor, Pai, para a tua honra e glória. Pai, estenda a mão do Senhor sobre a igreja, estenda a mão do Senhor sobre aqueles que estão nos acompanhando, e que a palavra do Senhor seja anunciada em toda parte, com fidelidade, com amor, e que a graça do Senhor nos alcance. Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença, o consolo, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, e estejam sobre nós, a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e uma boa semana. Queridos, só mais um aviso que eu lembrei agora. A nossa igreja vai ajudar algumas pessoas essa semana que estão passando dificuldades quanto ao alimento. Você pode nos ajudar, arroz, feijão, macarrão, as demais coisas nós temos óleo, temos muitas outras coisas aqui que foram doadas já para a igreja, mas principalmente leite, outras coisas que nós possamos compartilhar com essas pessoas. Então, se você desejar fazer isso, entre em contato comigo, nós temos os meios pelos quais você pode nos auxiliar na distribuição também desses alimentos, tá bom? Ore por essas famílias, que nossa igreja possa cumprir a sua parte nesse momento tão difícil que a sociedade está vivendo. Deus abençoe, uma boa semana e aproveite o tempo com a sua família. Mais um encontro virtual, mensagens. E hoje nós encerramos a série